Madre Savina, tudo bem? Vamos lá, meus amigos, vamos voltar a estudar com mais uma semana de videoaula para vocês aqui com o professor Carlos Alberto. Fica ligado, recebe as informações que nós estamos enviando para vocês com muito carinho, com muito amor e dedicação da equipe do Colégio Madre Savina. Vamos seguir então, vamos lá adiante, vamos para a nossa quinta semana de videoaulas online. Roda o VT! Salve, salve meus alunos do nono ano A e do nono ano B. Vamos dar continuidade aqui a mais uma videoaula. Assiste a aula na íntegra para depois aí você resolver as questões. Qualquer dúvida, vai lá para o plantão de dúvida, tira suas dúvidas aqui com o professor Carlos Alberto. Não fique aflito, a gente está fazendo o melhor para vocês aí, para que você compreenda, que você receba a informação. Lembrando que aqui na videoaula, você vai o quê? Dar pausa, voltar, se entendeu, não entendeu, tira suas dúvidas depois lá no plantão de dúvida. Então, meus alunos do nono ano A e do nono ano B, na aula de hoje nós vamos falar o quê? Vamos dar continuidade ao livro 2, que a gente já recebeu, que você está com ele aí, o capítulo 7 ou 6 do livro 2, né? Globalização e a DIT, que eu coloquei o nome aqui, Divisão Internacional do Trabalho. Lembrando que a gente falou na semana passada de quê? Das revoluções industriais, das fases de revolução industrial, os fatores que contribuíram, a Inglaterra que se renovou, se industrializou. Falamos também da segunda, da terceira revolução industrial e possivelmente de quê? De uma nova fase já iniciando para uma quarta revolução industrial, quem sabe, né? Nessa aula também nós destacamos aí o método de trabalho, que o Fordismo, Taylorismo, lá no filme, né, do Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que mostra como foi aquela atividade agressiva, aquela atividade mais rápida, onde o trabalhador repetia as ações. Fica ligado nisso, repetição das ações, que leva, consequentemente, o trabalhador à alienação do trabalho. Então, nesse mesmo capítulo 6, a gente vai também falar um pouquinho da globalização e da divisão internacional do trabalho. Lembrando que a globalização ela é o resultado de todas as transformações que aconteceram na economia, de todas as transformações que aconteceram no mundo moderno contemporâneo. É hoje a globalização a responsável pelo fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, né? Entre outros fatores, inclusive ela também é responsável por essa pandemia, né? Onde a proliferação desse vírus é rápido, por quê? Porque é rápida a informação, é rápido o fluxo de transporte, é rápido o fluxo de pessoas. Fica ligado que a gente vai agora aqui no slide mostrar para vocês essa segunda fase aqui da globalização. Como é que anda o mundo atual? Essa imagem retrata bem aqui o mundo atual, hoje está nas nossas mãos, né? Então depende da gente também para que novas ideias, novas conquistas aconteçam no mundo atual. Fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês o que é a globalização. Anota aí, pega lá teu livro, vê lá a questão. Globalização é o quê? A integração econômica, financeira, comercial, né, do mundo. Eu coloco sempre 3 pilares da globalização: fluxo de transporte, fluxo de comércio e a comunicação. Esses são os 3 pilares. O que é isso, professor? É a base da globalização. Vou repetir para vocês: transporte, comércio e comunicação. Esses 3 elementos se integram entre os países, que consequentemente, né, provoca essa aldeia global, uma padronização do consumo, uma grande quantidade de mercadorias, serviços, pessoas, né? Você tem aí seu telefone que veio da China, dos Estados Unidos, você tem aí um amigo que mora na Europa, na China, na África, na Ásia, que permite você, claro, sempre estar em comunicação. Porém, a gente sabe que a globalização
ela tem um processo de integração, que a gente vai mostrar aqui, ó, o processo de globalização e a integração mais efetiva entre os espaços mundiais. Isso aqui é importante vocês saberem, decorre de duas condições básicas. Quais são essas duas condições básicas? Aí a gente viu aí uma que a gente estudou aqui em sala, desculpa, aqui no nosso vídeo aula, né? A grande revolução tecnológica. E aí quem é, professor, essa grande revolução tecnológica? Aí você vai dizer, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Fica atento que lá na atividade do livro, ele pede para você dar as características importantes das três revoluções industriais. E aí o que é que você vai fazer lá no quadrinho que tem lá numa questão? Você vai colocar onde aconteceu a primeira revolução industrial. Marca direta, Inglaterra ou Reino Unido. Fonte de energia que foi da primeira revolução industrial, carvão mineral. Inovações, a máquina a vapor. E assim você vai fazer com essas grandes revoluções, essa mesma coisa que tem lá no quadro, você vai responder essas questões. O outro fator que integra a globalização é o aumento crescente do comércio internacional. Aí a gente sempre faz uma pergunta: nenhum país do mundo hoje vive isoladamente. Se tem alguns, muito pouco. A maioria, eles estão integrados. A maioria está acontecendo isso aqui. O fluxo de mercadoria, o fluxo de pessoa. Inclusive hoje a pandemia nos permitiu o quê? Fazer compras pela internet, fazer pedidos para entregar em casa, ter aplicativos de diversos fatores, aplicativo de transporte, aplicativo de alimentação. Então no próprio celular você faz isso e rapidinho você tem o seu pedido chegando em casa. Beleza? Eu vou dar continuidade agora aí com mais um slide para a gente ver essa videoaula de hoje também sobre a divisão internacional do trabalho. Então, galera, depois aí da gente ter mostrado para vocês as consequências da globalização, é hora agora da gente trabalhar a divisão internacional do trabalho. A siglazinha DIT que eu mostrei aí no início da aula. O que é essa divisão internacional do trabalho? A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente dar o conceito do que é a divisão internacional do trabalho. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, divisão internacional do trabalho, conjunto de especificidade presente no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviços pelo espaço geográfico mundial. De maneira resumida, você que aí não conseguiu, professor, você está aqui, você vai anotar, lá no seu livro também tem o conceito, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso, dar o conceito de divisão internacional do trabalho, e aqui eu mostro um esquema para facilitar a vida e vocês entenderem melhor o que é a DIT. Você vê aqui a imagem de um campo, né? Um agricultor, um cultivo de algum produto que com certeza será exportado para esse país aqui. Você está vendo aqui as setas, né? Consequentemente, se é um campo representando um país subdesenvolvido. Na outra imagem você tem aqui um equipamento eletrônico representando a tecnologia, um país desenvolvido. Então, de maneira mais simples, a divisão internacional do trabalho é a relação entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Mais precisamente, a gente já falou em sala de aula, a DIT ela é a evolução do Pacto Colonial, que teve lá no passado entre colônia e metrópole. Só que aqui é a divisão atual, onde você tem aqui os países subdesenvolvidos continuam sendo exportadores de produto primário, por exemplo, soja, café, cana-de-açúcar, carne e outros produtos, que inclusive a gente pode citar o Brasil, ele é um exportador de produto primário e ele recebe dos países ricos e desenvolvidos produtos industrializados. Então essa relação existe hoje na globalização no mundo atual, chamada de divisão internacional do trabalho. O que mais esses países exportam? Lucros das empresas multinacionais. Eles exportam também juros, que eles pagam com empréstimos, vocês podem observar aqui, e eles também fornecem os royalties, que são as grandes corporações que exploram riquezas minerais, tiram todo o lucro dessa riqueza e mandam para o país desenvolvido. Eu vou citar até o exemplo aí de uma Coca-Cola, que é americana. Você paga R$2 numa Coca-Cola, R$1,50, o lucro dela vai para os Estados Unidos.
50 centavos, fica aqui para as despesas que ela tem com a fábrica no país. Então, a princípio, isso é a divisão internacional do trabalho. Quando vocês estiverem no ensino médio, nós vamos se aprofundar mais nessa divisão internacional do trabalho, mas fica ligado que de maneira simples ela é o quê? A relação entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Vale lembrar também que essa divisão internacional ela é desigual. Beleza, galera? Então, eu vou continuar aqui o slide colocando agora a Europa atual, como é que está a Europa no mundo atual. Se liga aí que nós vamos ver aqui na continuidade do slide. Então vamos ver aqui como está a Europa atual e a sua diversidade econômica. A Europa atual é essa que se encontra ainda dividida em termos econômicos, sociais, por questões o quê? De desenvolvimento. Você tem países que são mais desenvolvidos e você tem países que são menos desenvolvidos, principalmente em decorrência da industrialização. Por exemplo, a Europa Ocidental, a Alemanha, Reino Unido, Itália, França, estão no grupo dos países altamente industrializados. E Portugal, Grécia, Romênia, Albânia, são países que têm um nível de desenvolvimento menor e, em alguns casos, exportadores de produto primário. Então, eu destaquei para vocês aqui alguns aspectos da Europa atual. A localização entre a África e a Ásia faz a região europeia um ponto de passagem, né, que facilita a absorção, a irradiação do conhecimento. A Europa sempre foi o centro das atenções em tecnologia, em comércio, em diversos fatores, expansão marítima. Então, por isso a Europa, desde o passado histórico até atual, ela ainda tem essa grande importância, tanto econômica, tecnológica e social também, já que a Europa também tem um dos melhores IDH do planeta, a Noruega, um dos melhores lugares para viver, Finlândia, Suécia, Suíça, países que estão em destaque internacional. Então, a Europa também, com a Revolução Industrial, como ela ficou no cenário atual, depois dela ser a anfitriã, a Inglaterra ser o primeiro país a se industrializar, e hoje a Alemanha, a França, a Itália, alguns países europeus ainda têm tecnologia de ponta. Alguns países europeus conseguiram acompanhar essa terceira revolução industrial. Consequentemente, isso ajudou, ainda ajuda a Europa a se destacar no cenário internacional. E outro fator que tem a Europa atual, os problemas, né? Aí a gente vai ter alguns dos graves problemas sociais, econômicos também, social, a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, o crescimento dos partidos extremistas. Isso vem acontecendo atual na Europa, infelizmente, né? Porém ainda não é maioria. Mas você tem uma Europa hoje muito mais diversificada, com entrada de refugiados, grande participação da população islâmica. Então tem muita coisa que a Europa atual é diferente da Europa do passado. E, claro, os problemas ambientais que são os maiores, né? Por ela ter sido a primeira, por ela ter sido a anfitriã da Revolução Industrial, de lá para cá muitos problemas se agravaram, como chuva ácida, desmatamento das florestas, que praticamente estão mínimas, não existem quase florestas, urbanização, impermeabilização. Então, esses fatores são problemas ambientais seríssimos na Europa, que de lá para cá, na atualidade, os países vêm fazendo uma política mais séria, né, para tentar recuperar e para tentar aí, diminuir as gravidades do meio ambiente. Beleza, galera? Vamos agora de atividade. Eu sei que vocês estão precisando fazer atividade. E é o que nós vamos fazer agora com vocês. Eu vou sair da tela e aí nós vamos responder algumas questões para fechar essa aula aqui maravilhosa. Beleza? Vamos lá? Galera, então vamos responder aqui algumas atividades aí do seu livro 2. Fique atento aí, abre teu livro 2, acompanhe agora nessa videoaula, que eu vou responder umas 2 questões aí para você ficar ligado. Vou responder logo aqui essa primeira, que diz o seguinte: relacione o histórico poder econômico europeu
com o processo de revolução industrial. Galera, você vai lembrar da expansão marítima. Foi a Europa quem conquistou a América, foi a Europa quem teve as principais colônias americanas e também asiáticas e africanas. A Europa praticamente, por isso que diz o texto, da Europa para o mundo. E essa colonização, né, denominado colonialismo e neocolonialismo, levou aos países europeus, em especial a Inglaterra, a quê? A acumular riqueza. Então você já pode botar aí na atividade que a acumulação de riqueza durante o colonialismo e o neocolonialismo levou os países europeus a investirem em tecnologia, investirem em produção. E aí, em especial, quem? A Inglaterra, que foi a pioneira, né, para produzir, consequentemente, porque necessitava dessa produção, de aumentar essa produção para vender os seus manufaturados, que já era de costume nas suas colônias por todo o mundo. E isso forçou a Inglaterra o quê? A aumentar a produtividade e, consequentemente, a chegar à Revolução Industrial. Beleza? Então você vai colocar esse fator vinculado à acumulação de riqueza durante o colonialismo e o neocolonialismo. Essa riqueza que a Inglaterra teve, né, levou ela o quê? A investir em tecnologia. Vamos para a segunda questão aí. Descreva o contexto sócio-histórico que ocorreu na primeira Revolução Industrial. Pessoal, do que eu já disse aí da primeira questão, a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Você vai colocar isso, século XVIII. Principal fonte de energia, carvão mineral. E a inovação tecnológica, a máquina a vapor, para aumentar a produção têxtil. Principalmente a indústria têxtil era a grande novidade na Revolução Industrial. E aí a gente também tem um fator que é a divisão do trabalho. Começa a acelerar a produção e a provocar diversas consequências econômicas no mundo. Então, você vai usar isso aí como a primeira. Assim como você vai fazer com a segunda, com a terceira, que é o que dá característica aí das outras questões. Inclusive lá no livro mesmo tem um quadrinho para vocês preencherem as principais características dessas três revoluções industriais. Então, eu vou responder agora aqui a sexta questão, porque ela é interessante, essa sexta questão. Ela traz para vocês aqui um mapa mundi, você pode abrir aí no seu livro, esse mapa mundi aqui, ó, que o que aconteceu com o mapa mundi? Ele foi encolhendo, né? E com esse encolhimento, o que aconteceu? As distâncias foram ficando menores, né? E é a partir daí, por que ela ficou menor? É a partir daí que você vai responder essa questão, que diz o seguinte: a imagem de David Harvey é uma das expressões da revolução tecnológica sofrida pelos meios de transporte e telecomunicação. Daqui mesmo ele já vai dar a resposta para vocês. O encolhimento do mundo não aconteceu só pelos transportes, aconteceu também pelos meios de comunicação, que avançaram cada vez mais e diminuíram as distâncias. Você vai encontrar essa alternativa onde? Na letra C. Marca aí, ó. O grande desenvolvimento dos meios de transporte e das telecomunicações conectou diversas partes do mundo e contribuiu para a sensação de encolhimento das distâncias. Beleza? Responde mais aí. Vai para o plantão de dúvida que eu aguardo vocês a tirar qualquer dúvida. Galera, tchau. Muito obrigado por mais uma aula. Que Deus conforte o coração de todos vocês, dê muita saúde e paz, né? Estamos vivendo nesse momento difícil, mas temos que viver e levar adiante as nossas obrigações. Fica com Deus, um abraço para vocês e se quiser mais informações, vai lá no meu canal, no YouTube, né? Também tem um canal, tem algumas aulas disponíveis, principalmente você aluno do terceiro ano que vai fazer o Enem. E qualquer dúvida, nós estaremos aí no plantão de dúvidas. Beleza, meus amigos? Um abraço, tchau!